E não é que eles mostraram? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No dia 15 de agosto de 2022, na tira diária O Fim do Fantasma, os leitores tiveram uma surpresa. O rosto do 21º fantasma foi mostrado. Eu confesso a vocês que quando eu li, eu tomei um susto. Isso porque existe um certo tabu em relação a mostrar o rosto do fantasma. Se você lembrar bem, um dos ditados da selva é: aquele que vê o rosto do fantasma vai ter uma morte horrível. E de fato, ao longo de 85 anos de história, foi fundamentada a ideia de que o rosto do 21º fantasma não seria mostrado. Portanto, o que está acontecendo nessa história, O Fim do Fantasma, acabou pegando os leitores de surpresa. Eu acredito que aqui no nosso país, o Fantasma Brasil foi o primeiro canal, o primeiro perfil a mostrar essa postagem. A gente postou no Twitter, a gente postou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp do Fantasma Brasil. A gente mostrou que era realmente um dia histórico para os leitores do Fantasma do mundo todo. Isso porque o próprio desenvolvimento da história O Fim do Fantasma vai justificar mostrar o rosto dele. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre o arco O Fim do Fantasma que você pode acompanhar no nosso canal. E a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre essa cena no momento adequado. Para esse vídeo eu só quero fazer um comentário sobre a questão de mostrar o rosto ou não do fantasma. Muitos leitores ficaram revoltados com essa cena, dizendo que isso estava acabando com o mistério envolvendo o personagem, porque até mesmo nós, leitores, fazíamos parte desse mistério sobre o rosto do fantasma. Mas vamos aos fatos. É realmente a primeira vez que o rosto do fantasma é mostrado? Não. Ao longo de 85 anos de histórias, nós já tivemos algumas ocasiões em que pudemos ver o rosto do fantasma. Por exemplo, na história O Último Fantasma, nós vemos o rosto do personagem em mais de uma ocasião. Tudo bem que é uma história licenciada, foi publicada pela Dynamite, e muita gente não gosta dessa história, não a considera como canônica. Mas o fato é que ali a gente vê o rosto do fantasma, que aparentemente é o 22º, mas como a gente já comentou em outras ocasiões, a cronologia de The Last Phantom é muito confusa. Ainda no universo Dynamite, a gente também não pode esquecer que na continuação de King's Watch, nós temos o rosto do fantasma sendo mostrado, porque afinal de contas, nós já sabemos que o fantasma que assume ao final de King's Watch é Lothar, e o seu rosto é mostrado na série Phantom King. Assim como o rosto de Dinah, que é a verdadeira herdeira do trono do fantasma. Então nós temos aí o rosto do fantasma sendo mostrado nessa história licenciada. O mesmo vai acontecer em Fantasma 2040, a série animada da Marvel, onde nós vemos constantemente o rosto do 24º fantasma. O mais comum, entretanto, é que a gente possa ver às vezes o rosto de ancestrais do 21º fantasma. Por exemplo, quando você vai para as histórias produzidas na Suécia pelo Team Fantomen, é muito comum que o rosto dos ancestrais do fantasma seja mostrado, principalmente em períodos anteriores ao momento em que eles fizeram o juramento. Isso acontece em várias histórias do Team Fantomen. E aí alguns podem argumentar: ah, mas esse daí é o momento em que eles ainda não haviam se tornado fantasma. Ok, é um argumento válido. Entretanto, quando nós vamos para as tiras escritas por Lee Falk, começamos a ver que a coisa é diferente. Na história do fantasma baixinho, por exemplo, ele faz o juramento da caveira após a morte de seu pai,
e ele não usa o uniforme na sua primeira missão. Então, quando ele já era o fantasma, ele ainda estava aparecendo sem uniforme e sem máscara. Ele recusa-se a usar o manto do fantasma enquanto ele não se julgar digno por uma série de coisas que a gente já falou lá na história do Fantasma Baixinho. Então, nós temos numa história do próprio Lee Falk, eu estou frisando isso, o próprio Lee Falk mostrando um fantasma que mostra o seu rosto. E algumas pessoas vão poder argumentar: ah, mas ali era uma história de um ancestral do 21º fantasma. O 21º fantasma nunca teve o seu rosto mostrado. Ok, mas será que nunca teve mesmo? Há uma ilustração muito interessante assinada por Cyber, que corre pela internet, né, que mostra como seria para Cyber o rosto do fantasma sem a máscara. E é muito curioso a gente notar que Cyber deu a ele as feições de Johnny Weissmuller, o ator que fazia o papel de Tarzan em vários filmes antigos. Nos últimos tempos, nas aventuras do fantasma, foi meio que comum nós termos alguns vislumbres do rosto do fantasma, geralmente mostrado na penumbra. Por exemplo, em várias histórias, quando ele está deitado, quando ele se recolhe junto a Diana, nós vemos o seu rosto meio sombreado, meio desfocado por trás de véus ou no escuro. Ali nós temos basicamente o seu rosto sendo mostrado, mesmo que não tão detalhadamente. Também na história do Chatu, na primeira aparição do Chatu nas histórias do fantasma, quando ele quase morre, nós temos um grande vislumbre do seu rosto, inclusive com os olhos abertos. Nós praticamente vimos o rosto dele sendo mostrado ali. Então, nas tiras, nós já temos um vislumbre do rosto do fantasma. E aí, mais uma vez, os fãs mais conservadores talvez argumentem: ah, mas ali não são histórias escritas por Lee Falk, porque o fantasma era diferente quando era escrito por Lee Falk. Ok, mas a coisa não é bem assim não. Quando tomamos as histórias escritas por Lee Falk, nós temos sim momentos em que o rosto do fantasma é meio que mostrado. Por exemplo, na história Rainha Samaris, nós temos aquele momento em que a rainha diz que quer se casar com o fantasma e a sua surpresa é tão grande, mas tão grande, que o ilustrador achou por bem mostrar os olhos por baixo da máscara. Então ali nós já temos os olhos do fantasma sendo mostrados. Também na história A Infância do Fantasma, escrita por Falk, nós vemos o rosto daquele que virá a ser o 21º fantasma sendo mostrado constantemente, principalmente nas cenas da sua infância. Em um dado momento, de fato, nós passamos a não ver mais o seu rosto, como se fosse realmente aquele momento em que ele está ascendendo ao papel de 21º fantasma. Ou seja, a ideia de que o rosto do fantasma não era mostrado nem sempre foi cumprida, nem sempre foi seguida à risca. Até porque muito da mitologia do personagem foi sendo construída ao longo do tempo. Ao mostrar o rosto do 21º fantasma na tira atual, onde nós estamos acompanhando uma visão de futuro feita pelo velho Moss, onde nós temos o que será a provável morte do fantasma, nós temos uma decisão interessante tomada pelo Tony DePaul e pelo ilustrador Mike Manley. Talvez o que a gente esteja vendo aqui se comunique diretamente com as histórias de Falk, principalmente The Sing Brotherhood e A Infância do Fantasma, onde nós temos o rosto do fantasma sendo mostrado antes dele se tornar o fantasma. É como se Tony DePaul estivesse indicando pra gente que agora ele já não é mais o fantasma. Ele está morrendo, ele é apenas um homem, e então por isso a gente pode ver o rosto dele. A comunidade de fãs está um tanto quanto dividida em relação a esse momento atual onde mostraram o rosto do fantasma. Particularmente, e aí eu vou colocar a minha opinião sobre o assunto,
Eu entendo a ideia de mostrar o rosto dele, porque afinal de contas nós estamos acompanhando o seu final como fantasma. Mas eu não vi necessidade narrativa para tanto. Até o momento em que essa tira está andando, e eu estou gravando esse vídeo 4 dias após ter sido mostrado o rosto do 21º fantasma, eu não consegui ver motivo narrativo exato para mostrar o rosto dele. Eu creio que se conseguiria o mesmo efeito mantendo a questão do seu rosto na penumbra. Mesmo que no desenvolvimento nós tenhamos visto os seus ancestrais se mostrando, até agora eu não consegui gostar dessa cena da maneira que eu poderia ter gostado. Simplesmente porque a opção de mostrar parece que foi apenas para dar um grande plot twist na história, uma grande reviravolta. Como reviravolta ele funcionou muito bem, mas eu creio que faltou um pouquinho mais de cuidado, de zelo mesmo com o cânone do personagem. Não que nunca pudesse ser mostrado, mas eu acho que manter a penumbra teria sido algo relativamente simples para a continuidade dessa história. Então eu confesso que até o momento eu não achei lá essas coisas, não achei relevante mostrar o rosto do fantasma agora da maneira que talvez eles pensassem. Como eu disse, a minha interpretação é que eles estão mostrando que aqui termina a jornada do 21º fantasma, então portanto nós não estamos vendo o rosto do fantasma, estamos vendo o rosto de Kit Walker. Mas eu não creio que isso tenha funcionado dessa maneira. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre a parte final da história, o fim do fantasma, onde a gente vai tecer os nossos comentários sobre a história. Mas agora eu quero saber de você que acompanha o nosso canal, você que tem nos acompanhado. O que foi que você achou dessa cena em que mostraram o rosto do fantasma? Algumas pessoas até disseram, cara, parece o Indiana Jones. E realmente, eu achei um rosto até muito comum, o que talvez tenha sido a intenção. Mas eu quero saber de você. O que você achou? Você achou que isso funcionou? Você achou que não funcionou? Por que você acha que eles mostraram isso? Qual vai ser a função dessa revelação dentro da história? Bota aqui nos comentários para a gente saber a opinião de vocês e a gente de repente vai comentar essas opiniões num próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Meu agradecimento especial a você que tem feito suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil, que estão sempre aqui na descrição do vídeo. Tem ajudado muito o nosso canalzinho a continuar com seu trabalho. Muito obrigado de coração e meio. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Porque assim, você já sabe, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?